Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no Bate-Papo com Jefferson Cassundé, direto do canal do Jornal Cidade em Alerta. Toda semana, quarta-feira, a partir das 19 horas, estamos aqui com um conteúdo de uma figura pública, de alguém da nossa região. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo que nós temos aqui para vocês, tá ok? Nessa noite eu tenho o prazer aqui de estar batendo um papo novamente, já participou do nosso programa, mas veio aqui mais uma vez falar um pouquinho mais da sua história, trajetória, das novidades. Recentemente teve um encontro em Brasília com o presidente Lula, muita novidade para nossa região e principalmente para Carapicuíba. Ele que já foi vereador, 2 vezes prefeito da cidade de Carapicuíba. Com vocês, o meu amigo parceiro Sérgio Ribeiro. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Gerson. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma alegria mais uma vez, né, poder estar aqui conversando contigo, com a sua querida audiência, né? É isso Prazer. aí. Sérgio, você sempre morou na cidade de Carapicuíba. Você é um carapicuibano de verdade mesmo, raiz. Fala um pouco da sua trajetória e da sua história em Carapicuíba. Você sabe, com grande orgulho, eu falo que eu sou o político minhoca. Você sabe o que é o político minhoca? O que é o político O minhoca? político minhoca é o que nasceu na terra, cresceu na terra e vai morrer na terra. Carapicuíba é minha terra. A única tristeza que eu tenho é ter que ter ido para Osasco nascer, porque não tinha vaga no Santa Clara. Ainda. Não, tinha o Santa Clara, Mas não que é o dava. Alfamed, mas no dia estava cheio. Aí eu tive que ir a Osasco para poder nascer. Mas isso foi a saga de muitos dos carapicuibanos. Agora, sabe o que é que eu orgulho mesmo, Jéssica? É que eu sou o primeiro prefeito da história de Carapicuíba que nasceu em Carapicuíba. Sabia? Ah, não sabia. O atual é o segundo. Eu fui o primeiro. É uma geração. Porque aqui a maioria dos nossos prefeitos eram do Nordeste e uma parte do interior de São Paulo. Mas então o primeiro que nasceu em Carapicuíba foi eu. Bacana. Sérgio, na sua trajetória, você sempre lutou contra as injustiças sociais, né, que acontecem não somente na cidade de Carapicuíba, mas em todo o Brasil, em todo o estado de São Paulo, né? Como você coloca esse ideal na sua relação com a cidade? Então, olha, quem me lançou para a política foi uma enchente. Ah, é? Foi uma enchente que me lançou para a política. Eu tinha 13 para 14 anos, uma grande enchente na Vila Gustavo Corrêa. Ninguém fazia absolutamente nada, os moradores se mobilizaram. Quando eu vi, eu estava em cima de um muro, dirigindo uma assembleia com centenas de moradores. E o mais interessante é que depois de 35 anos isso aconteceu, o nosso querido Wagner Cotrim apareceu com a fita que ele tinha gravado desse acontecimento. Que nós somos até então a casa do prefeito da época, que não tinha ido até lá. Os moradores, não eu, viu, gente? Apedrejaram a casa desse prefeito. E sabe quem é esse prefeito? Luiz Carlos Neves. Luiz Carlos Neves. Caramba! E aí fomos até o gabinete da prefeitura, passamos pela casa do secretário de obras, o saudoso Edmundo Alves de Oliveira, que morava na Rua da Câmara, saiu de pijama para nos atender de madrugada, saiu. Aí nós fomos até o gabinete do prefeito, chegou lá o gabinete do prefeito, os moradores com receio de que a polícia fosse chamada, cortaram o fio do telefone, para o prefeito não chamar a polícia. Aí o prefeito se comprometeu no outro dia de ir até a Vila Gustavo Corrêa, foi, estava cheio de água ainda. Os moradores jogou um monte de rato morto no caminho dele, porque tinha morrido afogado os ratos. E foi ali que começou a minha participação política. Foi por conta de uma demanda concreta, uma necessidade ali. E ali começou a história minha política. E isso foi quando ainda não era um movimento estudantil? Não, ainda não era um movimento estudantil. Foi um pouquinho antes. Eu tinha 13 para 14 anos. Aí eu fui estudar no Tufic. Chegou o ensino segundo grau na época, que hoje é o ensino médio. Quando chega lá, aí vários professores, né, começaram a falar do movimento estudantil, aquela coisa toda. Um belo dia eu estou na sala de aula, entra uma moça convidando para ir para um congresso dos estudantes em Juiz de Fora. Era a Cida, uma pessoa do PCdoB, hoje tem mais de 60 anos de idade. Foi lá e me convidou vários alunos para participar desse congresso. Aí eu fui, já tinha uns 15 anos de idade, aí pronto, aí começou a brincadeira. E o movimento estudantil, ele te abriu os olhos e te deu um leque para entender as carências, né, da cidade de Carapicuíba. E como isso fez, te ajudou a melhorar a vida, né? Que eu acredito que foi a partir daí também desse movimento, do movimento estudantil, que te deu um leque maior também para entender a carência da cidade de Carapicuíba. Não só Carapicuíba, mas como o Brasil. Gerson, com 16 anos, teve um ano, quando eu tinha 16 anos, eu visitei 20 estados e 600 municípios, você acredita? Num ano. 3, 4 cidades por dia, às vezes. Tudo de carona, viu?
tinha dinheiro. Acre, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraíba, Bahia. Coitada da minha mãe, né? Não te O via. filho pelo mundo, não tinha celular, essas coisas tudo. Então você imagina. E aí eu fui vendo Carapicuíba, fui me interessando pela política da cidade e vendo que Carapicuíba é uma grande e querida capital nordestina, porque os nordestinos que eu encontrava lá, eu encontrava aqui. Então fui me interessando cada vez mais pela política da cidade. E depois o senhor veio se tornando vereador, né? Da Vereador. cidade e foi por 2 mandatos. 2 mandatos. Eu tinha 23 para 24 anos quando eu me elegi. Eu me elegi com 23, tomei posse com 24. E paralelamente o senhor continuou fazendo seus estudos? Continuei, fazia faculdade, né? Fazia Ciências Sociais na PUC de São Paulo. Daquele jeito. Quando chegava a campanha, trancava a matrícula. Fora do ano de eleição, aí eu ia lá e estudava. Na época da campanha, trancava a matrícula. Aí demorou, acho que uns 6, 7 anos para poder acabar as coisas lá. Por conta disso. E logo depois disso, o senhor veio como 2 mandatos como vereador. 2 como vereador. E aí o senhor veio, se candidatou, fez um grande nome como prefeito, né? Infelizmente não foi eleito da primeira vez, mas saiu, foi na terceira vez que o senhor ganhou a eleição. Foi isso. E o senhor deixou muitas marcas na cidade, no segmento da educação. Uma dessas marcas é a questão da merenda escolar de qualidade, né? Antigamente não tinha uma merenda de qualidade. E eu acredito que foi referência, não só em Carapicuíba, mas também aqui na nossa região. Acho que virou uma cidade modelo, a merenda. Fala um pouquinho sobre essa trajetória, sobre esse fato em si, sobre a merenda escolar. Olha, sabe que eu cresci, quando eu estava lá no ensino médio do TUFIC, os alunos tinham que levar cenoura, batata, cebola de casa, para poder enriquecer a merenda. Então, eu sempre fiz uma pergunta seguinte: será que verdadeiramente é porque não tem dinheiro ou porque não é prioridade? Então, quando nós chegamos à prefeitura, olha só, era uva sem semente servida, era suco de uva natural, sucrilhos, leite ninho. Todo começo de ano eu colocava tudo na frente assim, para mostrar para os pais o que nós estávamos comprando. E que se o aluno não tivesse consumindo aquilo, podia procurar a delegacia mais próxima, que alguém estava desviando. Porque eu tinha convicção do que nós estávamos comprando. Eu falava isso. Então nós provamos, porque você falou uma coisa importante, mas assim, Jefferson, a qualidade da nossa merenda, da alimentação escolar, teve uma repercussão nacional. Como podia uma cidade pobre como Carapicuíba ter? Não só, eu me lembro que quando nós falamos, durante a campanha, que a gente ia criar o transporte escolar, o uniforme escolar e o kit escolar para as crianças da Faber-Castell, tinha vereador de oposição que falava assim: não, vai dar o primeiro ano, é responsável, no segundo não vai ter mais dinheiro. E nós provamos 8 anos, nós conseguimos uniforme, kit. E sabe por que nós criamos tudo isso? Já vou contar. Porque foi uma experiência de vida e não tem a ver com a política. Sabe o que aconteceu? Eu já passei várias vezes pela situação, quando chegava maio, abril, aquele malfadado bilhetinho que a professora mandava, se você não trouxer o material escolar, não vai entrar na sala. Então eu sabia o que era aquilo. Eu sabia o que era minha mãe, no meu tempo era um avental que as crianças usavam. Eu só tinha um. Então quando chegava no frio, no sábado, domingo, o que minha mãe fazia? Lavava e colocava atrás da geladeira para secar. Então, não é possível. Então, pelo menos dentro da escola, as pessoas têm que ter um mínimo de igualdade. Foi aí que surgiu a história do uniforme. A história do uniforme é que é para que ninguém se sinta melhor do que o outro, pelo menos dentro da escola. Porque eu sei o que é o aluno ficar com vergonha porque tá de chinelo havaiano. Eu tinha aquele conguinha rasgado e tinha um colega do lado, quando eu tinha 10 anos de idade, tava com Adidas. Aí eu perguntei pro meu professor por que ele usava Adidas e por que eu tava com conguinha rasgado. Sabe o que o professor respondeu? Porque o pai dele trabalha. Aí eu fiquei bravo. Sabe por que eu fiquei bravo? Porque eu falei, bom, alguma coisa tá acontecendo. Porque meu pai sai 5h30 todo dia, será que ele não tá trabalhando? Aí eu cheguei em casa e falei, pai, posso perguntar um negócio? O senhor tá trabalhando? Falei, lógico que eu tô. E por que o senhor não compra pra mim um tênis? Bom, estas marcas na vida é que quando você chega à prefeitura, o que é governar? Realizar sonhos. Então, era o sonho. Quando eu comecei a vender sorvete na rua, eu pegava um caderno e começava a anotar os sonhos que eu tinha na vida. E sabe qual que eram os sonhos que eu tinha na vida? Quando eu tinha 8, 9, 10 anos de idade, quando eu vendia sorvete na rua, engraxar sapato, eu tinha um sonho de ter uma camiseta polo, uma camiseta gola careca e uma camisa social.
tinha um sonho de ter um tênis, um sapato marrom, um sapato preto e 2 calças jeans. Esse era o sonho que eu tinha na minha vida. Aí quando eu tive a primeira carteira assinada com 14 anos na fábrica de sapato do Achô de Sanazar, irmão do Vrejo de Sanazar, lá em Presidente Altino, eu realizei o sonho. Conseguiu. Então, porque os sonhos são assim. Porque tem gente que tem uns sonhos também que eu vou te falar, não é? O cara sonha em voltar pra terra dele, comprar passagem, né? Ele quer sonhar em ter um avião, aí não dá, né? Vamos devagar, primeira passagem, depois você sonha. Depois Né? vai um Depois, passo de cada vez, um né? passo de cada vez, não pode, né? Ainda na área da educação, eu gostaria que você falasse também mais sobre as suas marcas que você deixou, o legado que você deixou e o que o senhor vê hoje que daria e que tem que melhorar na educação da cidade. Olha, hoje uma coisa imediata, rápida. Notebook na mão de cada criança, grátis, internet garantida para todo mundo. Se não tiver isso, não tem educação mais. Sabe por quê? Quando a criança não tem esse acesso, você está criando uma criança, um jovem de segunda categoria. Nossos filhos, nossos irmãos, como que eles aprendem hoje? Tudo que você fala, um jovem, ele vai buscar na rede social. Se você não tem uma internet de qualidade para cada jovem, para cada criança, você não tem condição de falar de igualdade na educação. Igualdade de oportunidade hoje, você tem que ter a inclusão. Hoje, a inclusão social passa pela inclusão digital. Eu sou de um tempo, Jéssica, porque eu não tinha água encanada. Não tinha. Na minha infância. Morri 88 crianças para cada 1.000 nascido vivo. Hoje é 15, 14, 12. Na minha época chegou a 9. Tem que ter água encanada, não tem? Uhum. Não tem que ter energia elétrica? Precisa. Tem que ter acesso à internet. Você vai falar, tem dinheiro? Tem. Eu já olhei, já analisei. Muitos vão falar, tem nada. Mas é a mesma coisa que falava. Ó, o Gil, que se elegeu prefeito de Barueri na última eleição, um dos argumentos que ele utilizava para se eleger é como podia Barueri ser tão rica, ter tanta coisa, que não dá nem para comparar com Barueri. Lá, na nossa gestão, tinha uniforme escolar, kit que Barueri não tinha. A diferença, né? Você entendeu? Então, foi uma revolução na educação. Ó, você falou de alguns, eu vou falar assim rapidamente, sem pensar muito, 10 projetos na educação que talvez quem está em casa não saiba. Porque é quem tem filho na escola que viveu isso. Uhum. Então vamos pegar, Projeto Magia de Ler. O que era o Projeto Magia de Ler? Uma caixa com um monte de livro para a família. Porque como que o jovem vai criar o hábito de ler se o único livro que ele tem em casa é a Bíblia, que lamentavelmente a maioria da família não lê? Então ele tinha que ter livro para a família. A gente dava o livro. Projeto Magia de Ler. Era um projeto, pouca gente sabe. Programa Brasil Alfabetizado. Eu assumo tem 8% de analfabeto. Quando eu saio tem 4%. Sabe o que significa 4%? 16 mil pessoas foram alfabetizadas. Sabe o que significa uma alfabetização? Quando nós alfabetizamos uma pessoa, nós estamos transportando ela do século XIX para o século XXI. Ela estava nas trevas, na escuridão, uma pessoa que estava. Então, é mais um projeto. Vou falar outro projeto que teve aqui. A merenda, além de tudo, era garantido que com a economia familiar, com a agricultura familiar, que era para poder apoiar aqueles pequenos agricultores. Era um outro projeto importante nosso. Outro projeto, Jefferson, é o seguinte, foi a parceria que nós tínhamos com a Ecolândia. Vai falar, mas era importante isso? Era, sabe por quê? A primeira vez que eu coloquei o pé numa piscina na vida, eu tinha 15 anos de idade, na Cruz Preta, que você tinha que pagar para entrar. Agora você imagina, nós mandávamos 10 mil crianças gratuitamente para poder passear 2 vezes por ano. E depois, zoológico, museu, essas coisas, eu falei assim, ó, a prefeitura, durante os meus 8 anos de mandato, nunca um pai teve que pagar para uma criança fazer o passeio da escola. Sabe por quê? Porque eu senti na pele, eu e minhas irmãs, que eu tenho 2 irmãs, quantos passeios de escola, naquele tempo, que era aqui na Barra Funda, que era o parque, tô tentando lembrar o nome aqui agora, que era tipo do Hop Harry hoje, Play Center. Quantas vezes a gente ficava na tristeza, rapaz, vendo o ônibus saindo, ó, levando as outras crianças, meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para pagar. Quando eu chego na prefeitura, eu falei, ó, todos os passeios da prefeitura de Carapicuíba, a família não vai pagar absolutamente nada. Nunca pagou. Nós assumimos, tinha 30 crianças com deficiência na sala de aula. Nós saímos, já tinha quase 600 crianças. Nós entramos, tinha 1.000 vagas em creche em 44 anos. Quando nós saímos, tinha 6.000 vagas em creche. E vale ressaltar em cima, tem mais coisas que o senhor Tem fez também, mas vale ressaltar que isso foi um crescimento muito grande na educação da cidade e passado 8 anos praticamente do seu mandato, continua o mesmo número de vagas na creche. Quem tem dúvida é só ir nos dados do INEP.
O INEP tem lá do Ministério da Educação. Hoje em dia, sabe o que? Hoje em dia tem assim, se a pessoa for interessada, eu costumo falar que hoje você tem que matar a cobra e mostrar o print. Você vai matar a cobra e mostra o print. Hoje é tudo digital, é tudo tudo print. digital. Então você tem que matar a cobra, não adianta mostrar o pau. Você tem que mostrar o print. E vai lá e mostra o print. Então eu tô falando, cada um desses dados, porque você já percebeu que eu vim aqui da outra vez, falei um monte de coisa, ninguém questionou. Uhum. Porque se tem uma coisa, até por dever de ofício, que eu sou sociólogo de formação, é a preocupação com os dados. Então, eu vou buscar sempre a melhor informação que em dados oficiais. Sim, é importante Os isso. dados oficiais, não sei o quê. Mas o que tem é o dado oficial, não adianta. O resto é É opinião. conversa. Opinião, direito. A pessoa tem opinião dele, tá bom. O cara tem opinião de falar que isso daqui é areia. E ele não tá mentindo, porque antes de virar vida era areia, né? Uhum. Mas tá bom. Eu já tô vendo o vidro. Eu sei que é areia, porque nós estudamos, sabemos que todo vidro é fabricado a partir da areia. Bom, maravilha. Então é um direito. Agora, o fato é que nós buscamos as informações naquilo que é verdadeiro. Porque o que nós buscamos fazer uma trajetória até hoje? Por que um engraxate como eu, que engraxou o sapato de 3 ex-prefeitos, se torna prefeito? Porque teve 3 coisas, Jefferson, que transformou minha vida radicalmente. Primeira, a educação. Segundo, o nascimento da minha filha e o encontro com Jesus Cristo. Essas 3 coisas foram decisivas na minha vida. Decisivo. A educação é que me transformou. Quem me levou até a prefeitura foi a educação. É importante. Porque eu tinha uma coisa que eles não podiam aprisionar, que eles não podiam desprezar, que eles não podiam sapatear, eles não podiam questionar, que era o conhecimento que eu adquiri a partir do meu estudo. E que é permanente e que é sempre deficitário, está sempre precisando aprender mais. E por isso que agora eu acabei de concluir um mestrado em Ciências Sociais na PUC. O cara fala, mas com 56 anos, para que você quer isso? Porque o conhecimento é eterno. É eterno. Porque tem uma coisa, o jovem que está me assistindo, é o seguinte, vou fazer uma perguntinha para você. Sabe o que é, quem gosta dessas pegadinhas? O que é que eu tenho uma, dou a minha para você, você tem uma, você dá a sua para mim, eu fico com 2 e você fica com 2? Ideias. Eu tenho uma ideia. Dou minha ideia para você. Você fica com 2, porque você tem uma ideia também. E você dá ideia para mim. Então, o que é a história da humanidade? É uma troca de ideias, de mensagens. O que é uma biblioteca? É um monte de ideia, foi escrita, colocou no livro para ficar para as gerações futuras. Então, quando você entra numa biblioteca, o que é? É como se fosse uma máquina do tempo e do futuro. Por que é uma máquina do tempo, do passado e do futuro? Porque lá você vai beber o conhecimento de milhares de anos que a humanidade construiu. E ali você vai criar as condições para poder projetar o futuro com aquele conhecimento. Você só constrói o futuro tendo respeito e conhecimento do passado. É assim, Gerson, que você tratar do mais velho. É isso A aí. pessoa mais velha é o seguinte, você pode achar, eu sei como que eu já passei por isso. O jovem funciona assim, Gerson. Quando nós temos 7, 8, 10 anos de idade, o nosso pai é o herói, total e absoluto nas nossas vidas. Quando vai batendo 14, 15 anos, o filho começa a desconfiar que é mais esperto e mais inteligente que o pai. Quando ele chega a 20 anos, ele acha que o pai dele é um cara atrasado. É um cara que... Devagar, das antigas. Aí, quando ele tem 24, 20, ele tem convicção disso. Ele nem briga mais com o pai porque ele acha que não vale a pena. Aí, quando ele chega na minha idade, com 56 anos de idade, que ele vai fazendo uma retrospectiva de tudo que o pai falou, ele chega à conclusão que uma das pessoas mais sábias da vida dele é o pai dele. Só que sabe o que aconteceu? Geralmente, quando ele chega, já é igual ao meu caso. Seu pai já morreu. Você não valorizou quando você deveria ter valorizado. É forte, hein? Você não valorizou quando você tinha que ter valorizado. Aí você olha para trás e fala assim, ó, ele tinha razão. Sim. Ele falou tal coisa, eu achava que era idiotice, ele tinha razão. Aquilo que você lembra do seu pai, brigava com seu pai, falava, olha que vida medíocre, olha que vida que ele tem, sai cedo para trabalhar, se mata para trabalhar. Sabe o que aconteceu? O seu pai foi um homem honrado a vida inteira. E aquele amigo esperto que você teve, sabe o que aconteceu? Você foi no enterro dele. Ou você foi visitá-lo na cadeia. Aquele esperto. Porque o esperto demais, grava isso, jovem que está me assistindo, é um otário a longo prazo. É verdade. A grande esperteza da vida é ser honesto.
o esperto demais é um otário a longo prazo. Não esqueça nunca do que eu tô falando, que eu vivi isso, engraxando sapato, vendendo sorvete na rua. Não foi na universidade que me ensinou, não. O que me ensinou isso foi aqueles que eram tidos como os tontos, os bobos, estas pessoas são as pessoas que têm uma vida reta, uma vida. Porque, Gerson, o parâmetro não pode ser o parâmetro do sucesso das pessoas o dinheiro no bolso. Não é só isso, né? É muito Porque, pouco. não, e tem que saber mais, porque qual é a origem disso? De que forma que alcançou isso? Não tô falando que é roubando, não. Tô falando, tem um caso extremo que é do ladrão, nós temos que repudiar. Eu tô Uhum. falando qual foi o comportamento ético diante da família, qual foi o comportamento ético diante da sociedade, como que construiu, como que foi baseado isso, não é? Esse dia mesmo eu vi um vídeo de um governante falando assim: o nosso plano de previdência da cidade está de parabéns, é o que mais deu lucro no Brasil. O cara aumentou de 9 a contribuição previdenciária para 15%. Ô, É bonitão, bem óbvio, né? é Normal. lógico. Só que o mérito não é seu, não. É o couro do cara que você está É. arrancando. Então, você passa a ter uma métrica, a medir o sucesso na vida. Hoje, tem pai que fala assim: você chega numa escola, a escola fala: o investimento no seu filho é X. Como investimento? Meu filho não é mercadoria, não é um negócio para ser investido. Eu quero uma escola, meu filho ter conhecimento, Sim. para aprender. O que ele vai fazer com o aprendizado? Ó, diz o seguinte, que nós criamos, a Bíblia diz que nós criamos os filhos para Deus e para o mundo, né? Porque se Aham. quiser tutelar, mandar, não vai dar certo. Não dá. Não vai dar certo. Fica a dica aí, o conhecimento nunca é demais. Você sempre precisa buscar conhecimento. Você nunca sabe tudo. Você sempre precisa aprender um pouquinho mais. E a gente aprende. Fica a lição aí. E falando sobre a juventude, Serjão, a gente acompanhou, a gente sabe que uma das suas prioridades sempre foi a educação na cidade, né? Mas dentro da educação existem outros braços também, outros segmentos que uma coisa linka a outra, né? E os jovens de hoje acabam não sabendo de algumas das suas importantes marcas para a cidade. Da outra vez a gente pôde falar um pouco aqui, algo que eu defendo muito e falo, um dos exemplos é as placas na cidade. Carapicuíba não tinha placa, não tinha informação, foi na sua gestão. Mas eu não quero falar sobre as placas, não. Na verdade, é sobre a implantação da Guarda Civil Municipal, né? Que foi uma importante política pública, foi realizado no seu mandato também. Fala um pouco sobre a importância disso. Eu tenho certeza que tem dados de diminuição de criminalidade, mais segurança para a população. Você sabe, Jefferson, que é o seguinte, ó, esses tempos, depois que eu deixei de ser prefeito, fiz uma amizade com o Reinaldo Monteiro, não sei se você conhece. Aqui de Barueri, né? Você já entrevistou ele? Não. Fica a dica. É. É um dos caras que mais entende de guarda municipal no Brasil. Ele é o presidente da Associação Nacional dos Guardas, ele e o Ramon, que é de Carapicuíba. O Já Ramon, ouvi eles falar. só andam juntos. Ele foi candidato a prefeito aqui em Barueri. Foi. Mas ele entende demais. Ele foi candidato a prefeito mais para divulgar essa questão da Guarda Municipal. Ele é um sacerdote da Guarda Municipal. Ele vai para Brasília, ele vai nos municípios, tudo. Eu aprendi com ele que não são tantos municípios assim que tem guarda. Na região metropolitana, São Paulo, todos tinham. Até Pirapora tinha quando eu assumi, que é uma cidade pequena, Pirapora, Sim. e Carapicuíba não tinha. Aí eu criei a guarda. Mas o interessante é que eu criei a guarda e nem eu tinha dimensão que eu tinha conseguido em tempo recorde as armas para a guarda. Porque quando você cria uma guarda, até o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, o Exército, tal, autorizar ter o porte de arma guarda Existe um municipal, é um processo, tempo né? de anos. Tem cidade que tá 10, 15 anos. Nós não, com 2, 3 anos o pessoal já estava armado. Nós conseguimos. E você vê, uma guarda altamente profissionalizada, que ingressou por concurso, foi treinada no Centro de Treinamento de Osasco, né? Então nós criamos a Guarda Municipal. Lógico, você sempre fica triste saber que hoje a guarda é menor do que quando eu criei, porque quando eu criei era pequeno porque estava começando. Uhum. A ideia era ir crescendo. Hoje tem menos guarda na cidade de Carapicuíba do que quando nós criamos. Mas o fato é que criar a Guarda Municipal, porque assim, embora seja pequeno a nossa guarda, mas é uma guarda muito eficiente, um pessoal altamente treinado. Se você conhecesse o treinamento, a capacidade de cada guarda municipal, a população teria ainda mais orgulho do que já tem da nossa guarda municipal, que é uma equipe eficiente, treinada. Você não se conhece casos de corrupção, envolvimento, de nada disso. São pessoas de índole, foi pesquisado, sabe? A índole de cada um, pessoal bem treinado. É assim uma guarda que
é referência, porque o território de Carapicuíba é pequenininho, isso ajuda. Como o território é pequenininho, então com um certo número de guardas, é lógico que está precisando aumentar, tá, o número de guarda, aumenta a demanda, essa coisa toda. É uma guarda respeitosa, que respeita o cidadão. É muito raro você ouvir falar de um caso de abuso da guarda municipal. Então eu tenho, eles me chamavam, me chamam até hoje, eles me encontram, que é o pai da guarda, sabe que eu sou o pai da guarda, porque foi o criador Sim. da guarda municipal de Carapicuíba, então eu tenho orgulho de ter criado a guarda municipal também. Por quê? Porque quando eu era vereador, eu reivindicava essa guarda, e qual que era a conversa? Carapicuíba, imagina, não tem dinheiro para ter uma guarda. Não vai ter uma guarda, é impossível ter uma guarda. Porque você vê, tudo que se fala em Carapicuíba fala que é impossível Não dá pra fazer, fazer. porque não tem recurso. As placas que você falou. Aliás, eu vou permitir aqui sair um pouco do script, que é o meu jeito de improvisar, mas é assim, eu costumo falar, olha, uma cidade para ser cidade, Gerson, uma cidade para ser cidade, tem que ter um cartório de registro de imóveis, que é onde registra o imóvel da cidade. Eu assumi, não tinha um cartório de registro de imóveis. Carapicuíba eu tomei posse em 2009, não foi no século XIX, foi em 2009. Carapicuíba eu fui para cima para poder trazer. Ah, Sérgio, mas o cartório de registro de imóveis não é a prefeitura. Não é a prefeitura, mas alguém. Porque eu me perguntei por que que nunca teve. Nós somos atrás do cartório de registro de imóveis. Uma cidade, para ser cidade, tem que ter um PROCON, Gerson, para Sim. defender o consumidor, porque quem cria o PROCON é o município, tá? Ele é um órgão do Estado, mas quem cria, quem contrata os funcionários, aí eu criei o PROCON de Carapicuíba. Uma cidade, para poder chamar de ser cidade, nós acabamos de falar, tem que ter uma guarda municipal. Aí nós fomos lá. Uma cidade, para poder ser cidade, tem que ter um ponto de ônibus para o cara sentar e uma coberturinha. Eram uns pedaços de pau escrito ônibus em Carapicuíba. Quem é É mais verdade. antigo se lembra. Aí nós colocamos ponto de ônibus coberto na cidade inteira de Carapicuíba. A marginal Carapicuíba não tinha um semáforo nenhum. Nós colocamos desde a rotatória até lá embaixo, chegando na aldeia. Porque não tinha uma cidade para ser cidade, tem que ser semáforo. Uma cidade para ser cidade, o cara tem que ser multado quando pratica uma infração de trânsito. Carapicuíba não era multado porque não tinha convênio com a Prodesp, porque não tinha paga a Prodesp. Uma cidade para ser cidade tem que pagar a conta de energia e de iluminação pública. Estava 8 anos atrasado o pagamento, foram mais de 20 milhões de reais que nós pagamos. Uma cidade para ser cidade, o funcionário tem que receber seu salário em dia, o mínimo. Ter uma cesta básica para comer. Nós tínhamos 5 cestas básicas atrasadas, 3 salários atrasados. Você imagina o que é isso aí? Ou seja, nós fizemos muitas coisas, talvez. Ó, Jefferson, eu vou falar um negócio aqui que me recomendam não falar. Mas sabe aquela coisa que você sente no coração? Eu sou assim. Tem que falar. Quando eu começo a falar, às vezes, meu amigo, talvez o que te impediu de vir muitas coisas que eu fiz em Carapicuíba é o ódio que você carrega. Não tô querendo te julgar, não. Você carrega no coração, na tua mente, o ódio que você tem do PT. Às vezes você tem um ódio por causa do Lula, por causa do Cunha, por causa disso, por causa daquilo. Esse dia um pastor amigo meu ligou, você viu o que o Maduro fez lá na Venezuela? Eu falei, pastor, o senhor me conhece desde criança, me carregou no colo dentro da Assembleia de Deus. Minha mãe, 30 anos na Assembleia de Deus. O que eu tenho a ver com o Maduro? Eu não conheço, nunca vi, não sou advogado desse homem. O que ele falou, ele que responda pelo que ele fala. É. Simples assim, eu falei pra ele, você desculpa. Eu falei, não tô nervoso, eu só tô falando. Então, muitas vezes, sabe, eu sei que do jeito que nós pegamos a cidade, nós fizemos um alicerce. Olha, o que nós investimos de dinheiro para fazer um almoxerifado, que as coisas em Carapicuíba eu guardava num lugar, que talvez você não conheça, chamava Vaca Mecânica, que é desse tamanhinho. Aí nós fizemos um espaço enorme lá dentro da unidade, depois mudamos lá para Estrada da Fazendinha, um almoxerifado gigante. Um almoxerifado, você gasta um dinheirão de uma coisa que ninguém vai ver, mas que precisa ter. Quando nós construímos o prédio do 33º Batalhão de Polícia e doamos para a Polícia Militar, Jefferson, eu sabia que todo mundo que passasse por aquilo nunca na vida ia saber que foi eu que fiz aquilo. Mas sabe por que nós fizemos a sede do 33º Ariston? Porque estava ameaçando de ir para Cotia, porque o 33º cuida de Carapicuíba e de lá. Quando nós construímos o novo prédio da FATEC, mais 36 salas de aula na FATEC no centro de Carapicuíba e doamos para o governo do estado, você pensa que eu não sabia que o povo nunca ia achar que tinha meu dedo ali a prefeitura? Mas tem uma coisa que eu aprendi. Sabe o que eu aprendi nos livros? Aprendi no livro o seguinte, que o demagogo, o mentiroso, o enganador, ele pensa na próxima eleição. E que o verdadeiro político, ele se preocupa com a próxima geração. É isso aí. Eu sabia que a próxima geração ia
ver como importante o prédio da polícia, que a FATEC era importante. Ele ia ver que muitas das coisas que nós fizemos, que talvez você não vê, porque foi aquele alicerce, é cavocar. Teve situações em Carapicuíba que nós tivemos que colocar no chão para começar do novo. Aquele túnelzinho que você vê na passagem do centro, você não tem ideia. O tamanho do prédio que eu tive que desapropriar ali para derrubar para fazer aquilo, que era uma loja de bolsa que chamava Tiara, que tinha bem em frente a antiga Estrela, que hoje é Mi Amor. Mas sabe por que eu fiz aquilo? Porque aquilo ali tinha 20 atropelamentos por mês. Quantas vidas não foram salvas com aquele túnel que tem? Aí, Gerson, talvez por você ter esse ódio contra o PT, você me atacou, criticou. É um direito seu criticar, porque demorou 3 anos para fazer aquele terminal tudo. Só que hoje você tem uma rotatória no centro que está 4. Mas a pessoa não tem a mesma bronca. Não tem aquela mesma crítica. Então foi 2 pesos e 2 medidas. Então eu queria que você deixasse um pouquinho isso de lado, que pudesse analisar aquilo que nós fizemos ao longo do nosso mandato, aquela nossa contribuição, porque eu sempre digo o seguinte: todo prefeito, eu aprendi com uma pessoa, com teu pai. Sabe o que eu aprendi com teu pai? Todo prefeito fez um pouco. Não é assim que ele fala? Uns fizeram mais, uns fizeram menos. Cada um fez a coisa. E eu tenho certeza, uma convicção, eu carrego no meu coração. Sabe qual que é? É que eu entreguei uma cidade muito melhor do que quando eu assumi. Sim. Essa que é a grande questão. Ah, você resolveu todos os problemas de Carapicuíba? Não, de jeito nenhum. Ah, Sérgio Beira, você quer aplauso por causa disso? Não. Ah, você quer que fale que você é o maioral? Também não quero isso. Eu só quero que você tenha a convicção que eu entreguei uma cidade muito melhor, mas muito melhor do que eu assumi. Muito melhor. Eu desafio qualquer um, adversário, amigo, aliado, debater num caixote no calçadão, na OAB, aqui no estúdio do Gerson, qualquer lugar, eu desafio com números, com dados, olhando a história, entrar dentro de um avanço, aí uma equipe fotografando, filmando, vendo as coisas, porque quando nós realizamos a maior obra pública da história de Carapicuíba, que é a Marginal Cadaval, que é acabar com a favela do Mourão, mas não é acabar porque botou o povo na rua, construir 528 apartamentos, canalizar um córrego, passar uma avenida. Veja bem, tá de parabéns a atual gestão. Sabe o que eu, João, que me acompanha hoje esse dia, fizemos? Pegamos o contador do Google e fomos medir com o carro quantos metros nós liberamos de Marginal Cadaval. Na nossa gestão foram 1.600 metros. E tá de parabéns a atual gestão, conseguiu liberar 50 metros. Olha só, hein? Tá de parabéns. Em 7 anos, talvez até os 8 eles consigam mais uns 300 até o final do ano que vem. Então é o seguinte, tá de parabéns quem fez 50, mas não é possível quem fez 1.600 Não esteja. não esteja de parabéns também. Você tá entendendo, Jair? Então o que eu tenho falado é isso. É este preconceito que muitas vezes se estabeleceu. Ó, esses dias mesmo, eu fui lá no conselho que nós participamos da Marcha para Jesus. Aí eu vou lá, tem um grupo de pastores que orou. Sábado eu tô na Quadrangular visitando lá o querido pastor Gilmar. E aí um rapazinho foi lá, postou, colocou na página dele, kia. Aí postou minha foto e colocou: Carapicuíba é uma piada pronta. Por que é uma piada pronta? O cara petista que se diz cristão. Aí, né, eu fui lá, chamei ele no privado, né, falei assim: meu irmão, você, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 22 anos de idade. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou o maior pecador que tem em Carapicuíba. Só que eu aprendi já nos 22 anos meu de batismo e mais de 50 anos frequentando a igreja evangélica, que quem tem esse direito de julgar é tão somente Deus, viu, Gerson? Você sabe que tem 3 surpresas que você vai ter quando chegar no céu? Sim. Você sabe quais 3 surpresas? A primeira surpresa é você tá lá. Ô, glória, cheguei. Já é tá É lá. a primeira surpresa. A segunda, um menino talvez santo como esse, aquele cara beato, santificado, homem de oração, joelho esfolado, você procura para todo lado e você não acha o cara. E a terceira surpresa, você vai chegar e falar assim: João, você aqui no céu. Por quê? Porque quem julga é Deus. Então tem pessoas agora que na rede social, eles estão se dando ao direito de julgarem, de condenarem, sabe? Como se fossem o próprio Deus. Deixa para Deus julgar. Não porque cabe, né? A gente já tem muito problema. A Bíblia diz, a Bíblia é clara quando ela diz: carrega o que você medir, você será medido. Você entendeu? Você será medido. Não é para você julgar. Quem disse que você tem autoridade para julgar? Você não tem autoridade para julgar. Faça o seu. Porque se tem uma coisa que une os 7,5 bilhões de cidadãos no mundo, só tem uma coisa que une todo mundo: é o pecado. Todos são pecadores.
A Bíblia não... Tem algum lugar que a Bíblia diz, ó, não, só teve um santo. Só teve um santo. E foi crucificado. Que foi crucificado. Olha o jeito que ele morreu. Só teve um. E novo, hein? 33 anos. Você sabe que eu tenho 56. Muitas vezes eu levanto, oro a Deus e agradeço, que eu falo assim, o que eu fiz de bom para viver, ó, 33, Jesus crucificado com 33, e eu já tenho 56. O que eu fiz para merecer viver tanto? É uma dádiva divina que eu tenho que agradecer todo dia. É verdade. Bom, indo para a área da saúde, Sérgio, a gente percebe que a cidade ela tem uma carência muito grande em equipamento de saúde, né? Durante a pandemia, não só Carapicuíba, mas falando de Carapicuíba, também as cidades sofreram muito, Carapicuíba sofreu demais, e a gente sabe da importância de um hospital público para a cidade, mas nós sabemos também que o custo é muito alto, né, para isso acontecer. Existe alguma possibilidade, o senhor acha que existe essa possibilidade do governo federal estar ajudando, auxiliando a cidade de Carapicuíba? Lembrando que recentemente o senhor esteve em Brasília, né? Nós falamos aqui, aonde muitos pedidos foram feitos através do senhor, e o senhor tem uma ligação muito forte também com o presidente Lula, que ajudou muito também a cidade de Carapicuíba no seu governo. Olha, Jé, você tocou num ponto aí, que é o seguinte, a questão da saúde. Você vê que os últimos 3 postos de saúde construídos em Carapicuíba foram eu que construí. O do Jardim Apemarque, do Bom Pastor, que é chamado Natércio, a USF da Vila Dirce e a do Jandai. De lá para cá, nenhum novo foi feito. Carapicuíba tem um grande hospital. O que é? É o Hospital Geral de Carapicuíba. O Hospital Geral de Carapicuíba, ele atende a população de Carapicuíba e da região. Tem gente de toda a região que é atendido lá. Se você vai lá agora, vai poder ir lá, tem gente no leito, tem gente de Barueri, tem gente de Itapevi, tem gente de Carapicuíba e tal. Qual que é a revolta da população? Eu sei qual que é a revolta da população. É que o Hospital Geral de Carapicuíba, ele não tem pronto-socorro. Então é aquilo que nós chamamos de hospital porta fechada. O que é o hospital porta fechada? Você precisa ter um encaminhamento de uma UBS ou de um pronto-socorro para poder ir para lá. Aí, Gerson, eu já vou até adiantar. Eu botei uma coisa na cabeça, eu já sei o que nós precisamos fazer. Primeiro, nós precisamos abrir a porta do hospital. Como que abre a porta do hospital? É o Estado que garante isso. O que você vai precisar do governo Lula? Porque eu acho que os dois podem ajudar. O governo do Estado abrindo a porta do hospital. E o governo do governo federal o quê? Construir um pronto-socorro do município com verba federal. Primeiro lugar que eu estou falando isso aqui. Com verba do governo federal, construir um pronto-socorro dentro do Hospital Geral. Eu já vi até o espaço. Porque hoje, qual que é o roteiro da história? O cara é atropelado, tomou um tiro, uma facada, ele vai para o pronto-socorro da Vila Dirce ou Coab 2. Depois, se a situação exigir uma internação, ele tem que entrar numa ambulância e voltar para ir para o Hospital Geral, quando consegue a vaga. Se você tem o pronto-socorro dentro do hospital, o que vai acontecer? Se precisar da internação, é só empurrar a maca para lá. Olha o tempo, olha a economia. Porque quando você desloca uma ambulância do SAMU, o que precisa estar dentro? Médico e enfermeiro. Sim. Que podia estar atendendo. Você está entendendo? Então, e tem outro lugar, não quero nem falar, que o Jair vai ficar bravo comigo. O hospital talvez, se o pronto-socorro fique pequeno lá dentro. Você conhece um lugar que chama Jair Arias, que é bem em frente ao hospital, chama Jair Arias. Puto, o cara já vai ficar desesperado lá. Mas, ó, nada é feito que não for de comum acordo. Comigo não tem isso. Nós precisamos, é uma área bonita aquela ali, viu? Dá um belo pronto-socorro aqui. Dá um belo pronto-socorro. Porque tem gente que às vezes fala no centro. Eu já pensei do pronto-socorro. O seu Jair vai salvar vidas, viu? No futuro aí, ó. Eu já pensei no pronto-socorro do centro. Mas o problema do pronto-socorro do centro é ficar o mesmo problema. Longe. Porque o paciente vai atravessar a cidade inteira, vai lá pro centro e depois, se precisar ir pro hospital. Ali não, você já vai estar dentro. Essa questão do Lula, sabe o que eu falei com o Lula? Deixa eu contar. Foi assim. Encontrei o presidente, aí de cara ele lembrou da história da brincadeira da cadeira. Ele falou assim, e a cadeira? Eu falei, presidente, tô precisando da mesa agora. Aí o Aloysio Mercadante, que é presidente do BNDES, falou, vambora que já ele leva a mobília toda, que ele vai pedir tudo. Mas eu falei pro presidente assim, Jefferson, é isso que eu vou fazer, sabe o que é? Eu tenho conversado bastante com a população de Carapicuíba, essa queimadinha de sol aqui não é praia não. Conversando com a população é o seguinte, para identificar um sonho. Toda cidade tem um sonho. O povo tem um sonho.
Quando tiver devidamente, e eu já sei, já tem indicações, qual é esse sonho? Eu quero chegar pro presidente Lula e falar, presidente, por tudo que o povo de Carapicuíba fez pelo senhor, porque você sabe que o Lula nunca perdeu a eleição em Carapicuíba. Sim, Nunca, na história da vida dele. Olha que ele já foi candidato, né? 4 vezes. bastante. Nunca perdeu a eleição em Carapicuíba. 4 não, tô diminuindo, né? Porque só presidente 3. Ele ganhou 3. Então ele perdeu mais 3, 6. 6 eleições o Lula nunca perdeu. Por isso que é outra coisa também. Você pode não gostar do Lula, cara. É o Nine, é o bandido, é o ladrão. É um direito seu. Não tô aqui pra te confrontar, não. Eu só queria um dia a gente pegar aqui, ó. Fazer uma coisa que pegar essa telinha aqui, ó, do Gerson. Pegar um notebook aqui. E tal desafio feito para qualquer um, do PSDB, bolsonarista, qualquer um. A gente fazer uma listinha do que o Lula fez pro Carapicuíba, uma listinha do que o Fernando Henrique fez pro Carapicuíba e uma listinha do que o Bolsonaro fez, do que o Collor fez. Fazer as coluninhas, sabe? Aí na do Lula, eu vou colocar as 3 unidades de saúde, vou colocar a policlínica lá do Santa Teresa, que foi construída e equipada na minha gestão. Não virou UPA, mas virou a policlínica que transferiu. Porque a policlínica foi construída e equipada na minha gestão. É que transferiram lá, que era do CEL, Centro Especial, o CEM, que era o Centro de Especialidade Médica da Sul-Americana, transferiram para lá. Mas enfim, eu vou pegar tudo. Os 8 mini ginásios de esportes. Ah, Gerson, o negócio é o seguinte, você conhece um camarada? Estão me falando que ele é da Coab de Carapicuíba. Um cara que é um popstar, um superstar do drone. Já viu falar? Zambon, não sei o nome dele. Tem um rapaz que eu conheço lá, É um senhor. que o apelido dele é Rato, que também é o cara do drone. Deixa eu ver, quer ver? Pega meu celular, por favor, aí. Vamos ver esse negócio aí. Cadê? Tá por aí? Ou deixei ele lá no carro? Porra, ele pode. Aqui, ó. Jess, você que entende mais do que eu desse negócio de comunicação, você acha que 620 mil seguidores no YouTube é pouco ou é bastante? É bastante. O cara tem 620 mil seguidores no YouTube, só ensinando operar drone, mexer com drone. As imagens do cara, é esse senhor aqui, ó. Estão me dizendo que ele é de Carapicuíba. O cara viaja o mundo inteiro. Se você ver as imagens que o cara tem, cara, e ele entende tudo de qualquer, ó, piloto de drone, o cara, criador de vídeo. Tem vídeo de um cara aqui, o que tem de vídeo viralizado é uma coisa de louco. Caramba. Viralizado, mas enfim. Então, pegar esse camarada aqui, convidar ele, a gente fazer, porque ele tem umas imagens, não sei, eu acho que os drones dele passam das nuvens, porque ele tem uns drones Grande. que pega a cidade de São Paulo inteira, assim, tem umas imagens lindas, cara. Ele fez um vídeo aqui dessa obra que estão fazendo, da Marginal, sabe? Em 3 dias tinha mais de 150 mil visualizações. Caramba. Ele fez assim, e ele narrando, sabe? Ele mesmo narrando, e os drones, ele dá aula de drone, essa coisa toda. Então, como eu terminando o raciocínio, vamos pegar todos os ex-presidentes da história do Brasil recente, vamos pegar, vai, do Collor para cá, que foram os eleitos em 89, o Collor, de 89 para cá, e colocar. Então, talvez, aquela coisa que você tem de achar que o Lula vai criar banheiro unissex, que eu não sei de onde que tira. Você já ouviu essa história de banheiro unissex? Eu queria entender de onde que tiram isso. Eu fui prefeito 8 anos, nunca nós criamos unissex. O Lula já foi presidente 2 vezes do Brasil. Não criou esse negócio de banheiro unissex. E sabe, eu queria saber de onde que nasce. É igual a história, lembra do kit gay também? Teve uma igreja que eu fui nos amigos, eu falei assim, eu vou dar R$1.000 para quem trouxeram uma cópia desse kit gay para mim aqui. Eu vou dar R$1.000. Até hoje eu tô esperando. Já faz 10 anos que eu falei. 10 anos não, tô mentindo. 2019. 2018, né? Que foi a eleição, aquela, o Haddad e o 5 anos que começou, atrás. que começou essa história. Do Haddad e do Bolsonaro falaram essa história. Porque nós conhecemos as professoras do Brasil. Você acha que a professora vai dar aula num negócio desse? Dá nada, É uma coisa que não faz muito sentido, né? Eu acho que na cabeça é uma crítica a qualquer governador, a qualquer presidente em criar um negócio desse não tem faz cabimento. sentido. Não, e o professor. Eu conheço a educação, já fui professor quando tinha 19, 20 anos de idade. Se um governo criar um negócio, essa professora não vai dar essa aula, filho. Não tem quem faça. E ela tem que se negar mesmo. Ela não é obrigada. Isso atenta contra a consciência das pessoas. Exatamente. Tem coisa que não pode, você entendeu? Não é porque é um governo que é obrigado a fazer determinada coisa. Então, tem coisa que não. E você veja bem, eu não tô dizendo que é para votar no Lula, nem defender o Lula, não. Acho que a democracia, cada um vota. Olha, ele não é um mau presidente. Eu não gosto do que ele tá fazendo. Tá errado. Isso é um direito da pessoa criticar, falar tal. Só que nós que, né,
pecadores e cristãos, nós acreditamos que o pai da mentira é o diabo. Uhum. Então não pode ficar divulgando mentira por aí. É, Né? Mentira não pode. isso é Cara. verdade. Esse negócio, então, desse conflito de Israel e do Hamas, meu Deus do céu, já. Porque, na verdade, o cara começa a citar versículo, eu vejo um monte de coisa. Se for começar mesmo, se levar o pé da risca mesmo, isso daí é uma briga de Sara e Agar. Sabe? É. Que é os filhos. Agar, Isso é o bíblico, filho é né? Ismael, que é filho de Agar. Isaac é o filho da promessa. Uhum. Todo o povo árabe é visto como descendente de Ismael. Porque Agar foi expulso por Sara para o deserto, depois que nasceu o filho e se cumpriu a promessa. E muita gente então vai dizer assim, bom, este povo hoje, o palestino, é o antigo cananeu que depois virou filisteu, e esse filisteu hoje é o palestino. Então, só que tem uma coisa, tudo isso está no Velho Testamento, o tempo da lei. Mas nós vivemos no tempo da graça, Uhum. o Novo Testamento. O tempo da graça, o tempo do amor. Porque se você levar olho por olho, dente por dente, fica todo mundo banguela e cego. Então você vai defender matar? Então o que eu falo, alguns têm me criticado, assim, os amigos que eu tenho conversado, eu falei, gente, ó, eu sou contra a morte, sou contra o assassinato, tanto de um lado como do outro. Sim. Para com esse negócio. Deus não se alegra ninguém matando ninguém, não é possível, porque Deus veio para dar vida, vida e abundante. Eu nunca vi falar que Deus trouxe morte, morte e abundante. Ele trouxe vida e vida e abundante. Uhum. É o que eu aprendi a vida inteira. É Se eu verdade. aprendi errado, eu não sei, mas foi o que eu aprendi para trazer vida. Então, eu não quero saber se a criança é judia ou se ela é palestina. A criança não pode morrer com Sim. um míssil na cabeça. Pô. Independente do que ela seja. Não pode morrer. Não pode ser um negócio desse jeito. E não é possível que você não possa ter uma solução para os conflitos de uma forma civilizada. Porque se Precisa, né? você começa... Sabe o que eu aprendi também? Já é o seguinte. Isso daqui é para você, viu? Você tá pensando que tá longe esses conflitos, tá dentro da tua casa. É o seguinte, eu vou perguntar para você, ó. Sabe o que é nessa manhã de hoje? O que você faz com a sua razão? Quantas vezes você bateu no seu filho porque você queria ter razão? Quantas vezes você se separou de uma mulher porque você queria ter razão? Quantas vezes a mulher se separou do marido porque queria ter razão? Aí eu lhe pergunto no dia de hoje, o que você faz com a tua razão? Você quer exercitar o amor, a felicidade, a alegria dentro do teu lar? Ou se você quer ter razão? Muitas vezes a tua razão vai custar a destruição do seu lar. Pensa um pouquinho nisso. Porque muito do que acontece lá hoje é essa raiz. É querer ter razão a todo custo. É verdade. É uma reflexão muito importante. Sergião, outros temas que tem muito a ver ligado à educação e à saúde é referente à cultura, lazer e o esporte, que são temas que muito importante, né, para o social, para as famílias. Como que o senhor vê a importância desses temas? Então, você sabe que eu acompanhei isso, nós criamos aquele belo parque no centro de Carapicuíba, que é o Parque Gabriel Choco, conhecido por alguns Parques da Lagoa e outros tantos projetos. Conseguimos, quando eu assumi, Carapicuíba era a penúltima cidade dos Jogos do Interior. Quando eu saí, ela era vice-campeã. É uma pena que hoje não tem mais delegação, mas nós várias modalidades esportivas. Mas sabe o que eu aprendi? O seguinte, Gerson. Eu tô com uma determinação seguinte. Eu tenho um projeto maravilhoso que eu vou divulgar para Carapicuíba ano que vem, que é o seguinte. Eu tenho um sonho de libertar a várzea e o esporte, principalmente o futebol, das garras dos politiqueiros. Sabe uma coisa que eu fico triste? Quando eu passo na várzea, eu vejo um jogo de camisa, o pessoal, por falta de recurso na periferia, tem que colocar e carregar o nome de um político nas costas. Um vereador, um deputado, não é contra um vereador, contra um deputado. Eu acho que um time, ele tem que ter as condições mínimas para poder realizar as suas práticas esportivas sem depender da politicagem. Então, eu tenho um projeto que é um modelo de financiamento que eu vou apresentar lá para março, abril do ano que vem, que eu tenho certeza que esse projeto vai viabilizar economicamente, de forma independente, todos os times de vôlei, de futebol, feminino, masculino, uma forma de financiar isso de uma forma legal, baseado na lei, que não dependa do cara ficar implorando para um e para outro um ônibus para poder jogar bola, para poder um bandeirão do time, para poder, sabe? Então, uma coisa, porque assim, hoje está comprovado o seguinte, hoje, o
cara fala assim, Sérgio Mendes, se você um dia voltar a ser prefeito de Carapicuíba, esporte, cultura, saúde, o que você quer fazer? De imediato eu fui conhecer esses projetos. Nós íamos tacar dentro do posto de saúde dança. Dança dentro do posto de saúde. Esporte, dentro... mas não é o esporte de alta performance. Ô Gerson, eu tô com a minha mãe acamada. Você se lembra dela? Pastora Áurea. 4 anos. Muito atuante na cidade. 4 anos. Tá acamada, coluna. E o negócio é o seguinte, a revolução que faz na vida de uma pessoa, uma fisioterapia de 20 minutos por dia, você não tem ideia. O que economiza? Ó, 70% dos casos de Alzheimer, de demência causada, sabe por causa do quê? Falta de músculo nas pernas. Você que gosta de pesquisar no Google, digita assim, ó, panturrilha, segundo o coração. É impressionante. Caramba, hein? Agora que eu tô velhinho, já tô indo no médico, então o médico vai falando isso. E eu tá ali. Então não pensa não. Tenho 155 quilos, faço academia pesada 3 vezes por semana, mas não é pra ficar forte, nem emagrecer não. Sabe o que é? Pra ter força nas pernas pra andar e sentar. Quando caiu uma moedinha no chão, vocês pegar, sempre chamar o netinho. Caiu a moeda no chão, não chama o netinho. Se esforça pra pegar. Dá um Porque jeito. quanto menos você pega, mais você vai atrofiando seus músculos. E mais você vai ficando entrevado. Então hoje, Gerson, eu tenho uma visão muito clara que, ó, esporte, cultura, lazer, educação, tá tudo casado. Você monta grupos, eu fui visitar na cidade de São Paulo, uma professora, durante o dia, ela vai em 4 postos de saúde, ela atende 100, 150 senhoras por dia. Uma ocupação. Diminui o número de uso de cetralina, de Rivotril. A pessoa usa, por quê? Porque a mente do ser humano parada é oficina do capeta. É só coisa que não presta. Só vem aquele contagem regressiva esperando a morte. Então, hoje, uma forma muito mais barata, eu vejo isso muito claramente, integrar saúde, educação, cultura. Para cada 1 ano de escolaridade a mais da mãe, escolaridade, é 1 ano a mais na expectativa de vida das pessoas. Olha só, hein? É tudo casado, Jefferson. Ó, a mãe educada, ela vai atrás que ela aprende a importância das 6 consultas do pré-natal. Quem menos faz a consulta do pré-natal é quem tem a mais baixa escolaridade. É um círculo de miséria, é uma maldição de miséria que precisa ser rompido. Então tudo isso você vai falar assim, Sérgio, algumas coisas disso você fez, fiz. Mas nós temos condição, a cidade, fazer muito mais, porque, como eu falei, aquele alicerce básico de Carapicuíba está de pé. Uhum. Hoje você tem um funcionário de carreira que já sabe fazer o mínimo do serviço. Então você dá uma diretriz, não é igual antes. Antes, quando eu tomei posse, parecia República Velha. Cada prefeito que entrava trocava 5 mil funcionários. Não era assim com você? Era aquele tumulto de entrada e saída. Agora você tem um básico para poder, mesmo o cara criticando, eu sei que tem gente que critica, fala do funcionário concursado, mas o funcionário concursado é fundamental para dar estabilidade na gestão. Dá uma Porque continuidade, né? continuidade. Porque quem muda o rumo, a gestão, é o dirigente. É a partir do prefeito, secretário, os cargos de confiança. Mas o funcionário de carreira, ele tem um valor espetacular. Cada vez mais eu vi. Tanto é que eu não consigo entender, por exemplo, que as terceirizações em saúde, educação, essas coisas todas possam ser melhor, porque é muito simples. Porque a empresa, ela vai ganhar, que é normal, que ela tem que ganhar, ela tem que pagar o imposto do serviço que ela está prestando e ela tem que ter o lucro dela. Como que pode ser mais barato do que o próprio servidor? Não dá. Não tem como entrar na minha cabeça uma empresa que presta serviço na área de saúde de Carapicuíba, a nossa enfermeira ganha 3.500, da empresa terceirizada ganha 7.500. Aí eu falo, bom, mas se for para pagar 7.500 para dar empresa terceirizada, paga 7.500 para nossa. Isso. Porque quando você paga 7.500 num concurso para nossa, você pode exigir muito mais, você pode exigir uma formação melhor, você pode cobrar mais, você pode fazer mais. Então são coisas que eu fico analisando, eu não consigo compreender por que defende determinadas coisas. Agora, eu acredito, você está correto, eu acho que assim, esse entrelaçamento de uma coisa, porque em geral, quando a gente fala de esportes, a gente imagina, por exemplo, uma academia, imagina o quê? Um garoto saradão, um personal trainer, faz 7 dias, que o pessoal chama de rádio de academia, não é assim? Meu amigo, 3 dias por semana, 20 minutinhos do exercíciozinho bem feito,
você não sabe o que faz na sua vida. E é muito importante, às vezes os gestores acabam achando que não tem que dar importância a isso. Tem que dar. Mas você dando a importância, investindo nisso, você vai diminuir o número de pessoas doentes dos Vai economizar hospitais, demais. nos PA, né? E eu não sei se ainda existe, Sérgio, mas é uma coisa marca na sua gestão também. Existia academias públicas na sua gestão, não é essas academias de praça que foi implantado também, e isso existe estudos onde as pessoas mais idosas, né, elas se exercitavam mais, tomavam sol, porque tinha aqueles equipamentos. Mas na sua gestão também tinha academias mesmos, que eram públicas. Tinha uma na Coab, se eu não me engano, tinha mais duas que eu não Isso. lembro o local. Mas também foi na sua gestão que isso Que não tem mais. não existe mais. Eu não Essa tinha academia. certeza. Não tem mais. Mas isso acredito que melhorou em muito a qualidade de vida, né, das pessoas. Então, é aquela coisa, Jesse, é assim, ó. De novo, nós vamos retomar para uma coisa que eu falei agora há pouco do politiqueiro, do populista, do que pensa só na próxima eleição. Cara, eu não tenho dúvida que tem 3 coisas que não tem como não ver. Lâmpada de LED, recapeamento de asfalto e campo de grama sintética. Mas se é bacana recapear 9 campos de grama sintética na cidade, que eu acho legal, Sim. é legal também ter feito 8 mini ginásio coberto com banheiro, com quadra, com tudo. Pra poder usar. Não pode ficar fechado, igual tá. Porque diz que não tem funcionário, fica fechado. Lá no Planalto mesmo, eu vi um vídeo aí circulando na rede social, tá fechado. Então você precisa estar aberto. Porque quando você faz aquelas quadras cobertas, sabe o que é bacana? Você faz uma capoeira lá dentro. Você faz um casamento, Gerson, lá dentro. Eu já vi festa de casamento. Não é bacana ter? Lógico. Vai lá, reserva, a família não tem dinheiro e tal, uma quadrinha daquela coberta, faz uma bela festança lá dentro. Você transforma cada uma daquelas 8 quadras. Aí tem cara que vai falar assim, mas eu nunca vi isso daí. Então tá bom, vou falar rapidamente aqui para você as 8. Ó, tem uma lá na rua Fortunato Grilezone, no Jandaia. Depois tem uma outra aqui na Marginalzinha, atrás da Mamute, 2. Aí tem uma terceira na Coab 5, tem outra na Parça da Árvore 4, tem uma na Rua da Prata no Ariston 5, tem uma no Angélica que transformaram num posto de saúde 6, tem uma na Rua Capanema e 8 a do Planalto. Se você duvidar, manda aqui, entra no privado, tá meu Instagram, nós vamos fazer visita nas 8. Mas aquilo ali era o quê? Era esporte, cultura, lazer. Você pode fazer uma série de atividades naquilo ali. Legal, bacana. Dentro da questão ambiental, né? Como que você vê a necessidade de ter mais espaços verdes, mais árvores na cidade, prefeito? Então, você sabe que esses dias umas pessoas trabalharam comigo na gestão, que trabalharam no meu gabinete, eles ficaram perplexos de saber que existe o Parque de Carapicuíba dentro da Alphaville, na São Camilo. O pessoal ficou perplexo. Eu levei lá na sede, porque eles falam, mas Sérgio, a gente estava no governo e não vimos isso. Eu falei, vamos lá agora. Aí nós fomos lá. Porque lá é o seguinte, quando foi construída a Alphaville, foi comprado um terreno da família Pereira Leite, do meu querido, da família do Luciano, que é presidente do Sindicato Comerciário hoje, a família antiga, tradicional na aldeia. E aí nós aprovamos lá construir a Alphaville. Em troca, Gés, para autorizar a construir a Alphaville Granja Viana, que é 100% tá dentro de Carapicuíba, porque tem gente que acha que é Cotia. 100% de Carapicuíba. Eu pedi o quê? A duplicação da Avenida São Camilo, que era estreitinha, aí duplicou, foi a Alphaville que fez. Pedi a construção de 2 creches, que é a creche lá da Estrada do Jacarandá, perto do supermercado Jacarandá, e a outra creche lá, Votonha, lá no Ariston. Eles construíram 2 creches em 6 meses para nós, fizeram e deixaram um parque de mata nativa de mais de 1.000 metros e fizeram uma casa ecológica, que é a sede do Centro de Formação Ambiental de Carapicuíba. O telhado é de grama, usa o biodigestor, telhado ecológico com placas de energia solar. É uma coisa maravilhosa. É um parque monitorado de mata nativa, mata atlântica, que as escolas nos visitam, que você marca, vai lá, com a sua família, você tem que marcar, é agendado, é monitorado, porque tem vários animais lá dentro, entendeu? O povo não sabe. Não conhece. Não conhece. Aí, ó, fica a dica aí, mais Fica um lá, vai lá ver. espaço. Mais um. Então, assim, aí tem uma triste notícia para dar para quem não sabe. Carapicuíba é a menor cobertura vegetal do estado de São Paulo.
Aí, Jefferson, tem uma coisa, me surgiu uma questão aqui. Aí você pode convidar quem você quiser, se quiser fazer. Eu, da minha parte, estou à disposição. Se quiser, venho eu sozinho. Se quiser um debate, se quiser falar o seguinte, que esses dias eu tive um prazer imenso, que eu fui convidado por uma professora Marisa de Geografia da escola Tufik Julião. Como o Tufik está fazendo 50 anos, ela convidou vários políticos, entre eles eu, mas fomos de forma individual para lá. Para quê? Para debater o porquê que Carapicuíba é do jeito que é. Por que que Osasco virou essa potência? Por que que Barueri virou essa potência? E nós temos um sentimento que o progresso parece que pulou Carapicuíba, não é assim? Passou, né? É porque o que que a gente imagina? O progresso vem de São Paulo, cidade grande, vem desenvolvendo. Ele pega Osasco, que era um distrito de São Paulo. Osasco era São Paulo, fazia parte da cidade de São Paulo, foi emancipado. A Coab fazia parte de São Paulo, a Coab Carapicuíba era São Paulo. Não sei se você sabia disso. Sabia? Era a cidade de São Paulo. E aí, pula e vai. E uma coisa interessante também, só para colocar uma pimentinha, uma curiosidade aí, ó. No seu coisa. Sabe por que que Barueri, sabe por que que Carapicuíba foi criado em 26 de março de 1965? Porque existia uma convicção em 1965, sabe qual que era? Que Barueri não ia para frente nunca. Não evoluiu. Porque as indústrias estavam tudo em Carapicuíba. A Ita Carpet Nylon, a Fiação Sul-Americana, a Unidoit, a Arco Solda, todas essas fábricas estavam em Carapicuíba. A INAC é a Indústria Nacional de Artefato de Cimento, uma grande empresa. Barueri não tinha nada. Então, esse debate, o que que aconteceu? Vou dar só uma palhinha, Gerson. Por que que Carapicuíba é a menor cobertura vegetal? Nós temos que criar um título de persona não grata. Não tem o título de cidadão, mas existe o título pela lei que chama persona não grata. O que que é a persona grata? A pessoa que não merece o respeito do seu cidadão. Sabe o que que é? Foram os prefeitos que passaram por Carapicuíba, aqueles, não quero nem falar quem, que aprovaram o meio lote na cidade inteira. O que que é o meio lote? Aquele lotezinho de 5 metros. Aí é uma casinha colada na outra. Como que você planta uma árvore num lote de 5 metros? Aí espalhou meio lote na cidade inteira. Aí o que que acontece? Virou uma cidade sem classe média, uma cidade sem espaço para uma planta, sem ventilação, sem absolutamente. Meu pai e nós morávamos numa casinha de 5 metros. Meu pai falava, isso não é uma casa, é um vagão. Porque você deixava um corredorzinho de 1,5 metro, a casa fica com 3,5. Não tem uma janela, não tem uma ventilação. É tudo de uma água só, a água joga para um lado. Uma cidade que ontem à noite, eu estava lá embaixo, na Rua Mauá, olhando para cima, para baixo do cemitério, me veio aquela placa na cabeça de 40 anos atrás. Parque Ecológico de Carapicuíba, sabia? Que era ali para baixo do cemitério. Aquilo tudo ocupado. O CSU, Gerson. Esse dia eu fui lá, teve um evento cultural da Quebrada. Aí eu falei assim, puxa, eu vim na inauguração desse CSU aqui, funcionário mais novo da prefeitura. Ah, mas o senhor não, eu não vi o senhor no dia. Eu falei, não, jovem, isso aqui foi inaugurado na gestão do Maluf. Isso aqui, o primeiro administrador disso aqui chamava Lázaro Fernandes. Depois tem outro que foi o Tantinho. Isso aqui é década de 80, jovem, quando eu participei disso aqui. É que vocês estão chegando agora em Carapicuíba. Aquilo ali, até a Rua Mirassol lá embaixo, era tudo parque do CSU. Centro Social Urbano. Hoje tem mais de 1.500 famílias lá dentro, Gerson. Quer dizer, se existia o Parque Ecológico do Ariston, existia o Parque do CSU, como que deixaram entrar 1.500 famílias dentro daquilo? Pois é, né? Você entendeu? Complicado, é complicado. É. E hoje a cidade, ela vive como uma cidade de serviço, né? A gente pode considerar Carapicuíba uma cidade de serviço. Pode ser por toda essa trajetória que aconteceu, esse mau planejamento da cidade, né? Mas com a melhora da economia no estado de São Paulo, no Brasil, como que poderia gerar mais empregos na cidade? Dentro desse tema ainda meio ambiente, o senhor acha que o caminho é a reciclagem? Olha, eu vou falar para você, esse negócio se alguém procurar também na internet, vai ser o seguinte. Carapicuíba, durante os meus 8 anos, durante 5 dos 8, foi a cidade que mais gerou emprego, conseguiu colocar gente no mercado de trabalho no estado.
Você vai falar, mas como que foi isso aí? Foi o seguinte, eu fiz uma parceria com todas as centrais sindicais, Força Sindical, CUT, UGT, todas as centrais. Então, não tem tipo, vamos simplificar aqui para vocês entenderem, não tem tipo balcão de emprego dessas centrais sindicais, dirigia todas as vagas para Carapicuíba. Porque você concorda, não sei se você concorda, tem gente que eu sei que vai discordar, é polêmico, mas é meu jeito de ser. Se você se forma engenheiro, se você mora em Carapicuíba e se você trabalha em Osasco, Carapicuíba, Barueri, qual é a diferença? Do ponto de vista Bom, profissional? Na minha opinião, nenhum. sim. Só que a renda você vai gerar dentro do seu município. Você vai lavar seu carro dentro do município. Você vai pagar seu IPTU dentro do seu município. Então, o que nós precisamos ter? Que eu acho que, você falar assim, hoje, depois da saúde, qual é a prioridade absoluta em Carapicuíba? Assim, qual é a coisa que um governante, se quiser desenvolver Carapicuíba, ele tem que fazer? É um investimento maciço, pesado, determinado em todas as áreas, sabe no que, Jefferson? Formação profissional. Qualificação, mão de obra. Qualificação. Ó, sabe que hoje nós temos tecnologia, sabe para quê, Gerson? Colocar à disposição de 100% dos carapicuibanos, 100%, o curso de inglês, se quiser fazer gratuito online, de qualidade. Porque com as tecnologias ficou muito barato. Ah, não, todos não vão fazer, mas o que fizer vai ter oportunidade. Ó, nós fizemos um curso de steel frame. O que é steel frame? É placa de cimento com aço pelo Senai em Carapicuíba. Foram 4.500 pessoas na época, lá na área da INAC. 93% saiu empregado. Sabe por quê? Hoje tem um dilema. Qual que é o dilema? Existe o desemprego em massa e existe o quê? Uma falta de mão de obra. O que nosso querido líder, pessoa que nasceu em Carapicuíba, Elvis César fala? O que ele gosta de falar? Que em Carapicuíba existe vaga para 5.000 social media. Mas o jovem quer ser social media hoje? Não quer. Ele quer ser influencer, ele quer ser isso, aquilo. E por que tem que ser 5.000? Você vai falar, mas onde que vai trabalhar 5? Por quê? Um pastor, ele pode não saber, mas ele precisa de um social media. O dono de uma mecânicazinha, ele pode não saber, mas ele precisa. Ele precisa. Eu preciso. Qualquer um que trabalha com público precisa. Qualquer um que trabalha com venda precisa. Ele precisa. Agora, o que ele vai encontrar no mercado quando ele procura isso? Um monte de gente que quer vender o que não consegue entregar. Sim. Então, você precisa ter formação profissional, você precisa ter formação de matemática financeira, você precisa ter formação de empreendedorismo, você precisa ter... Então, quando a gente fala... Eu sei o preconceito quando se fala em formação profissional, sabe o que é? O cara já imagina quando você fala, dá curso profissionalizando na prefeitura, o cara com alicate emendando um fiozinho para ser eletricista. Importante ser eletricista de auto, eletricista de residência, mas não é isso. É preparar a pessoa, Jorge, para o mercado de trabalho. Um mercado de trabalho diferente, que exige novas habilidades. Sabe, o novo IBGE revelou quantas pessoas em Carapicuíba têm carteira assinada? Só 22%. É pouco demais. É pouco, 78% não tem mais carteira assinada. O cara se vira, trabalha na economia informal, o cara trabalha em casa, trabalha como PJ. Então, é uma nova realidade no mercado de trabalho que as prefeituras, ao meu ver, quase todas, eu não conheço os projetos de cada uma, mas o que eu vejo estão desequipadas para poder entender que o mundo mudou. Que hoje é uma nova realidade. O jovem do meu tempo tinha um sonho de ter o carro no nome. Hoje o sonho do jovem que eu vejo é ter mobilidade. Tem jovem que, se ele ter no bolso cheio para pagar o Uber para onde ele for, ele prefere do que ter o carro. Tem jovem hoje que prefere fazer a assinatura do carro, ter o carro alugado, do que ter o carro próprio. É uma escolha. Uhum. É uma nova realidade, é né? Uma nova realidade, é uma formato. forma de ver o mundo. É. Então, a prefeitura, para ela poder crescer e se desenvolver, a arrecadação, conseguir mais recursos, ela precisa disso. Ela precisa estar sintonizada com esse novo mundo que se abriu com a mudança da tecnologia. Isso é verdade. E aí, muitas pessoas, Sérgio, vão criticar, né? Vão falar assim, o Sérgio está vindo com essas ideias, falando isso, aquilo, por que não fez? É uma coisa que é questão da realidade. Naquele momento, a realidade era outra, a cidade era outra, não tinha essa tecnologia do jeito que tá, né? Então, hoje, vendo, depois de 7, 8 anos do seu mandato, o senhor veio, estudou, o senhor veio com novas ideias que dá para transformar e fazer com que a cidade de Carapicuíba ela não fique para trás. Não criticando as outras cidades, mas nós vemos aí Jandira se desenvolvendo, Itapevi se desenvolvendo, Pirapora, que é uma cidade pequena, se desenvolvendo, e a gente vê a cidade de Carapicuíba ficando para trás, ela ficando como uma cidade dormitória, voltando até aquela mesma história de Carapicuíba, uma cidade dormitória, né?
Mas o que você acabou de falar é perfeito, chefe. É o seguinte, ó. Não tem como eu me transformar num fera, o brabo da internet, se eu não tiver a internet ligada em casa. O que eu fiz? Foi ligar a internet. Quando eu digo ligar a internet, é criar infraestrutura, o básico. O básico. É. Então, olha só, tudo que eu fiz, básico, o que eu fiz? Um convênio com a Prodesc que não tinha para poder multar um carro que cometesse uma infração. Colocar um ponto de ônibus coberto para a pessoa poder sentar. Ter o mínimo de rua recapeada na cidade. Pagar a Eletropaulo, que tava, antiga ANEEL, que estava cortando energia elétrica. Desatrasar o salário dos funcionários. Nós acabamos de falar, é um processo. E a pandemia, que foi uma tragédia humanitária, ela antecipou um monte de coisa. Você sabia que eu tenho um mini estúdiozinho no meu escritório, na minha casa, e que durante a pandemia eu não sabia fazer uma live, que um dia um rapaz ficou um dia me ensinando lá e eu não conseguia aprender, e que hoje eu ligo aquilo tudo com uma Tranquilo. naturalidade, que hoje mais de 80% das minhas reuniões de trabalho, sabe como que eu faço? Online. Ah, o Macau, né? Assim, vou fazer pá. É isso. Que assina, fecha contrato, faz coisas, tudo. Era uma coisa impensável antes da pandemia. Era impensável antes da pandemia. Então você muito bem colocou isso. Nós temos condições hoje, tecnologia. Ó, eu conheci um negócio aqui em Barueri esse dia já, uma cabine que veio de Israel. Sabe o que é essa cabine que veio de Israel? Você coloca uma cabine, é para consulta online. Tem um técnico de enfermagem lá, você vai, espeta o dedo, já sai a glicemia, já vai pro computador do médico. Aí você já pede aqui, coloca o braço, já mede a pressão, já vem o negócio, já vê o negócio do coisa, já vai pro hospital, papapá. Aí aquilo tá ligado num sistema como se fosse um Uber. Aí o médico disponível mais próximo já aparece na tela, aí ele já analisa que aqui eu tô economizando tempo, que são 14 exames que é feito nessa cabine, 14 exames. Caramba. Já faz o exame de aquele cardiologia, eletrocardiograma, já sai o eletrocardiograma, aí é uma barata, aí o cara vai. Aí o clínico geral termina, ele fala, a senhora vai precisar de um pneumologista e de um cardiologista. Aguarda na cabine uns 5 minutinhos que já vai aparecer na tela. Daqui a pouco, pum, aparece o pneumologista lá na tela. Tem gente que não vai resistir? Vai falar que não, que ele quer olhar na cara do médico, assim, vai falar não sei o quê. Mas aquilo ali é economia que vai dar de tempo, de corpo. É um negócio, é tecnologia pura. Eu fui visitar um outro município, que tem um robozinho, que a criançada adora. O molequinho vai lá. Aí ele olha no olho do robozinho. Jess, sai uma fitinha, quantos graus tem que ser o óculos do menino? Você entendeu? Tecnologia. Sim. Economia que vai trazer tecnologia em várias as áreas. Nós temos que perder muitas vezes o preconceito em relação à tecnologia. Sim. Porque, na verdade, ó, hoje é o vídeo chamada que nós estamos falando. Aqui é o exemplo da tecnologia. Antes da pandemia, você não teria um podcast hoje, se não fosse. Olha isso aqui, microfone Shure, importado de qualidade, não sei o que, tem a câmera de qualidade, tudo isso aqui que é tecnologia. Tecnologia. E quem não investir em tecnologia vai ficar para trás. Não adianta. Porque tem uns podcasts com... Eu sei, cada um luta do jeito que tá, a gente vai por aí, ai, meu Deus do céu, o microfone fala e curte e vai, não sei o quê. Por quê? Porque tem que ter investimento. Custa, essas coisas são caras. Precisa de investimento. Só que o que acontece? O ganho que você tem de escala, de produtividade, de qualidade, compensa o investimento. Então, hoje, vou dar um exemplinho aqui, ó. Carapicuíba gastava 300 mil reais por mês com a internet pagando para Vivo. Hoje tem 19 mini operadoras em Carapicuíba que são regulamentadas pela Anatel, que eu já conversei com várias, por 20 e 30 conto, enfia internet na prefeitura inteira cabeado. Cabeado, um cabo exclusivo só para a prefeitura, por 20 e 30 pau. A economia, era impensável. Antigamente, né? Nossa, caía. Em casa, Jefferson, antes da pandemia, sabe quantos que mega era? Eu usava Vivo, pagava R$189 por, vocês não vão acreditar, 8 mega. 8. E hoje o mínimo tem que ser 100, no mínimo. Não, e 8 era assim, né? Porque era de escada. Aí quando veio essa concorrência dessas 19, o que aconteceu? Agora a Vivo tá tentando recuperar o espaço lá, estão mandando bala. Tá investindo, né? Estão investindo porque eles não estavam investindo Antigamente mais. era um monopólio. Exatamente. Sergião, nós estamos caminhando aí para os minutos finais do nosso bate-papo, mas vamos entrar um pouco agora nos assuntos da cidade, né? Recentemente teve uma denúncia, uma matéria que saiu no Estadão,
que fala da possível desvio da verba do Fundeb, da atual gestão aqui lá em Carapicuíba. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse fato, o que aconteceu. Olha, na verdade eu tenho poucas informações. O que eu sei é de uma denúncia, o que li, o que todo mundo leu, que é a POS de Carapicuíba denunciando que recursos do Fundeb da cidade de Carapicuíba estão sendo utilizados para outros fins que não aqueles determinados por lei. A coisa que eu posso dizer é o seguinte, coincidência ou não, o último ano que pagou o piso dos professores em Carapicuíba, e o nome já diz, piso, né? Quando a gente fala piso é o mínimo, né? Assim, vamos entender o que é piso. Piso é o mínimo. Então, a última vez que pagou o mínimo para os professores foi em 2016. Quem que foi prefeito em 2016? Foi eu. De lá para cá, nunca mais pagou o piso. Então, é uma coisa que a atual gestão nunca veio a público para poder explicar o que está acontecendo. O que aconteceu? Né? Olha, será que não tem dinheiro mesmo? Porque não é questão de não ter dinheiro, é questão de prioridade. Qual a prioridade que você tem? Prioridade é educação, não é educação? Porque às vezes você fica fazendo, né, pirotecnia, ou seja, fazendo graça, fazendo outros tipos de investimento, e você pode pegar, porque assim, o que você tem que usar para a educação? No mínimo 25% na educação, e a outra coisa é o Fundeb, que é uma verba que vem do governo federal para poder complementar, ajudar os municípios. Nós tínhamos 1.250 professores, hoje só tem 1.050 professores na rede municipal. A gente recebe informação todo dia que falta professores de artes, professor de educação artística, de artes e de educação física. E a outra coisa que a gente ouve bastante é que tem a DEB. A DEB é para auxiliar, o auxiliar de desenvolvimento infantil, dando aula no lugar de professor, porque não tem professor. A gente tem ouvido muito isso, muito. As mães reclamam, o pessoal reclama. E o que eu percebo também é que nós reformamos todas as mais de 50 escolas municipais durante a gestão. Tenho visto que muitas nunca foram reformadas, tem muito vídeo circulando na rede social. Uma coisa eu posso garantir, a educação de Carapicuíba não está sendo administrada do jeito que deveria. Isso eu posso afirmar porque eu tenho andado pela cidade, os pais, as mães, os professores. E se você tem dúvida, porque eu sei que quando a gente fala, você vê que eu sempre sou muito comedido, não gosto de ficar atacando ninguém, criticando, mas eu gostaria que se você quiser saber verdadeiramente como que está a educação de Carapicuíba, é simples. É só perguntar para um pai e para uma mãe que tem um filho na escola. Essa é a melhor forma. É a melhor forma de fazer uma pesquisa, E, né? e a melhor forma é o seguinte, é procurar. Aí você vai falar, mas na sua época também não era bom. Então, a melhor forma é procurar alguém que teve filho na escola no nosso período. Sim. Porque aí você vai poder chegar à conclusão realmente. Pergunte para o professor, pergunte para o pai, para a mãe. Porque o maior interessado que a educação seja de qualidade é a mãe que leva o filho todo dia para a escola, que vai na reunião das escolas, né? Você é pai também, tá, pai? Ó, aquele tempinho que você fica lavando o carro, pneu pretinho, ó, vai lá na reunião da escola do filho. Deixa o carro do lado depois, vai lá na reunião. Aquele joguinho de futebol é bacana, mas dá uma olhadinha. Dá uma Porque atenção, né? Jefferson, vou falar um negócio pra você. Eu que sempre fui muito nas escolas, tem pai que ele sabe a escalação de time de futebol desde a década de 70. Ele não sabe o nome de um professor do filho dele. Tem uns camaradas que é tão relaxado que os caras não sabem o nome da escola que o filho estuda. Você pergunta, mas que escola que o filho estuda? Ah, então vamos ficar de olho nisso aí. Importante, bacana. E, Sérgio, a gente fala isso, é muito triste, né, em relação a essas coisas, porque assim, ó, dentro desse assunto, a educação, falamos aqui algumas coisas que o senhor criou no seu mandato, né? A merenda, a questão do ônibus escolar, a questão de aumentar de 900 para 6.000 vagas nas creches. E aí a gente vê, tipo, passando 6 anos, 7 anos, 8 anos de um mandato e não teve uma coisa nova que aconteceu, né? E isso é muito preocupante, porque a gente não tá aqui para criticar. Quando faz certo, a gente vamos falar, fez certo. Mas, poxa, a gente não vê assim, ó, fizemos algo diferente aqui para melhorar, para investir mais ainda na educação da cidade, né? Hoje, que nem o senhor falou, questão de, não tem como dar aula, aprender um segundo idioma. Tem. Exemplo é Santana de Parnaíba. Você tem cursos online, e digo mais, são 25 idiomas gratuitamente. Você paga a plataforma, tem acesso, as crianças, os jovens, hoje é a tecnologia, é você tá lá. E a gente vê que a cidade, ela não se desenvolve nisso, né? Fica muito chato, muito triste e
infelizmente, não prepara a população para o futuro, as crianças, as próximas gerações. Não, exatamente. Tem coisa que é assim que você falou. É, eu, acima de tudo, eu tenho um amor por Carapicuíba que quem me conhece sabe. Então, tem coisa que eu até evito de falar para não entender que você está criticando a cidade, mas é assim. E agora eu comecei a fazer uns videozinhos que alguns já até viralizaram. Vamos falar desses vídeos aí, tem um piscinão. Eu fiz um vídeo esses dias, uns 2 meses, porque assim, uma pessoa passou, aí você viu que legal? O prefeito de Carapicuíba, aí, o atual prefeito, ele reformou o Catique lá da Ariston. Eu falei, tá de parabéns. Eu vou até lá fazer um vídeo. Só que a senhora falou a palavra mágica, uma reforma. Quando nós estamos reformando, foi algo que foi construído. Já foi feito. Quem será que fez? Quem? Eu falei, foi eu. Aí fui lá e fiz um vídeo. Aí eu cheguei lá, tá aqui, ó. Quem quiser pode ver no meu Instagram, que eu falo assim, ó. Olha, gente, eu vim aqui dar os parabéns, que eu fico feliz da atual gestão tá reformando uma coisa que eu fiz. Eu vou fazer vários, assim. Só que eu tô do lado aqui também, o 33º foi nós que fizemos. Tem uma biblioteca lá no fim da INAC, que tá abandonada, foi nós que fizemos. Tem um mini teatro que tá lá, que nós que fizemos. Tem um CRAS que tá lá no fundo, que nós fizemos. Aí eu vou fazer uma pergunta que esse dia eu fiz para um cara no Ariston. Meu amigo, o que você acha de um prefeito se ele fizesse aqui no Ariston uma biblioteca, se ele construísse um batalhão de polícia, se ele construísse um CRAS assistência social, uma pista de skate, uma quadra coberta, se ele fizesse um centro para o idoso, essas 6 coisas. Nossa, o melhor prefeito da história de Carapicuíba foi obrigado. Obrigado. Porque tudo está lá, Jefferson. Uhum. Só que eu não sei, por isso que eu falei, existe algumas coisas que às vezes eu fico examinando, onde que foi o curto-circuito, é a velocidade da informação, é a memória que, sabe, não sei o que, a poluição tá atrapalhando a memória, é o sol quente, o que que tá acontecendo, que é o seguinte, estas coisas estão lá, não é conversa. Ó, vou falar, onde que fica tudo isso que eu acabei de falar? Tá lá. A quadra coberta, tá dentro lá daquele espaço da INAC, talvez é porque tem um muro, você não vê. O batalhão de polícia eu sei, não é culpa tua, é que você fala, deve ter sido a polícia que fez. Mas não é. Não foi. Foi nós construímos doamos pra polícia. Então, ó. Aí o centro do CRAS, bonito e tal. Assistência social. O catique pro idoso. A pista de skate pro jovem. E biblioteca pra educação. O teatro pra cultura. Já num lugar só nós fizemos coisa, olha, pro teatro, pra cultura, pro esporte, pra educação, pra assistência social, pra segurança pública, pro idoso, pro jovem, pra todos os segmentos lá dentro. Todos os documentos. Igual esses dias no Jandaia. O cara pegou e falou assim, não, mas em Carapicuíba o senhor não fez quase nada. Eu falei, tá certo. Mas no Jandaia eu fiz alguma coisinha. O senhor mora onde? No Jandaia. Nós não fizemos o sonho do bairro que era o Posto de Saúde fez. Não trouxe a companhia de polícia para o estado do Golpiúva? Foi. E os prédios do Tequiniza, não foi? Foi. E a entrada do Rodoanel Nova, não foi? Foi. E a enchente do Golpiúva, não foi? Não resolveu? Não resolveu. A iluminação dos escadões, ele iluminou. E não fez a maior creche da história de Carapicuíba no Jandaia, lá perto do Feijão de Corda? Fez. E não fez 2 ginásios de esporte? Fez. Falei, meu amigo, então me diga aqui de coração. Se nós fizemos a sede da companhia de polícia, que é a polícia, segurança pública, se nós fizemos 2 quadras cobertas, o esporte, se nós fizemos o posto de saúde, que é saúde, se nós fizemos a maior creche da história de Carapicuíba, que é a educação, se nós fizemos o recapeamento inteiro da estado do Golpiúva, da marginal Carapicuíba, duplicamos a mobilidade, me dá uma dica do que o senhor acha que ficou faltando em Carapicuíba. Fora o desenvolvimento também, aquela área lá que o senhor fez também para criar, para trazer indústrias. Aí sabe o que o cara falou, já? Eu não tinha ligado uma coisa na outra. E fala a diferença aí. Mas ué. Você pega o Parque Jandaia, você não anda 500 metros que não tem uma realização na nossa gestão. Querendo ou não, isso, Sérgio, na ponta do lápis, isso desenvolveu aquele local em 30% no mínimo. Não, virou um bairro classe média hoje. Exatamente. Jandaia virou um bairro você valorizou, você tinha uma casa que valia 50 mil, passou a valer 80, 90 mil. Exatamente. Só por essas obras de políticas públicas que fizeram a diferença na cidade. Exatamente. Outro tema muito bacana, muito legal também, que deu uma viralizada aí nas redes sociais, recentemente o senhor postou uma crítica, né? Pedindo aí a questão da limpeza do piscinão lá de Carapicuíba, né? E a gente agradece também a gestão,
por ter atendido esse pedido, né? Lembrando que a última vez que foi feita a limpeza desse piscinão foi na sua gestão. Isso, ó, nós estamos falando aí de 7 anos atrás, prefeito. Então, e isso tem que dar crédito a quem merece. Foi fundamental para essa limpeza que retomou agora o deputado Gerson Pessoa de Osasco. O Gerson, ele foi até o governo do estado, ele pediu, ele reivindicou, até porque a enchente ali no 21, né, atinge os 2 municípios ali tem o terminal no 21. Então, todos que se uniram aquilo, e é isso, é o que o Gerson falou, a gente fica feliz quando acontece. Aí o cara fala, não, mas é o prefeito. Não tem problema, você entendeu? Porque eu moro em Carapicuíba, minha família mora em Carapicuíba. Então, quando tem um benefício, eu tenho casa em Carapicuíba, eu moro em Carapicuíba. Então, quando a cidade avança, cresce, se desenvolve, eu também sou beneficiado. Minha família é beneficiada. É verdade. Essa que é a grande questão. A gente quer o melhor para Carapicuíba. Sempre. E de uma maneira geral, Sérgio, como que o senhor vê a atuação da gestão da prefeitura em relação à população de Carapicuíba? Olha, eu vou dizer assim, ó. Se você for pedir para dar uma nota, é que ela tem que dar uma nota pelo geral. Mas eu poderia dividir isso assim. Para a infraestrutura, eu daria 6 ou 7. Uma nota boa. Por quê? Porque continuou aqueles projetos que nós tínhamos em andamento. E para a social, eu daria 2. Porque eu sei que a área social é uma área que talvez a senhora não veja, que a senhora tem convênio médico. Talvez você não precisa da assistência social como as pessoas mais pobres. Talvez você não precisa da hemodiálise, que não tem um parente na hemodiálise. Talvez você não precise de um cursinho pré-vestibular gratuito. Talvez você não precise de uma escola de música gratuita. Mas eu desafio também, aqui fica o desafio, debater os investimentos na área social do município. Governar é cuidar do asfalto, mas é também cuidar das pessoas. Precisamos cuidar do asfalto e precisamos cuidar das pessoas. Porque tem um determinado momento que, quando você tem um filho doente, você não vai colocar ele no asfalto quente quando ele está precisando de atendimento. Quando você precisa de uma vaga numa creche, você não vai colocar ele no asfalto quente. O recapeamento nós fizemos também, Gerson. Você esquece. Olha o que era Inocêncio Seráfico antes que eu fosse prefeito. As calçadas. E um asfalto de tanta qualidade, a calçada da Inocêncio, fazem mais de 12 anos, nunca abriu um buraco. Exatamente. 12 anos, olha a qualidade do asfalto. Nós assaltamos, você talvez não soubesse, mais de 200 ruas que era na terra. Não é que recapear uma coisa, estava na terra. Ruas inteiras que estavam na terra. Isso é importante fazer. Agora nós precisamos cuidar das pessoas. Nós temos que cuidar das pessoas. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Nós temos que cuidar da aparência, nós temos que cuidar da coisa, mas nós temos que cuidar das pessoas. Isso que é importante. Um governo precisa se preocupar, porque é o seguinte, Gerson, olha só. Quando eu estava falando isso esses dias, falando o seguinte, quando um bombeiro salva uma criança de 6 meses, não é bacana quando a TV vai lá e mostra o trabalho daquele bombeiro? Agora, quando um prefeito assume, como eu assumi, uma mortalidade infantil que era 15 e baixa para 9, a gente fica feliz. Com certeza. Porque são milhares de vidas ao longo dos anos que estarão sendo salvas. Esse é o sentido de governar. Tem que falar, mas como você aguenta, anda para lá, para cá, tem crítica, tem não sei o quê. Porque se você que está querendo ingressar na política, ser vereador, vereadora, prefeito e tal, é o seguinte, se você não fica feliz com o sorriso estampado no rosto de uma criança, você não serve. Você não serve. Eu digo o seguinte, se você me perguntasse, falasse assim, Sérgio Ribeiro, qual é a maior realização da sua gestão? Qual é a maior obra e qual foi a maior satisfação que você teve quando foi prefeito? Eu não tenho dúvida. Nossa maior obra é o sorriso estampado no rosto das crianças. Não tem coisa igual. É a próxima geração. Não tem coisa igual. É isso. Você olha ali, é aquele sentimento de dever cumprido. Quando eu via aquelas crianças comendo um sucrilho, quando eu via aquelas crianças cantando, o time azul, o time vermelho, o time amarelo, o time verde, descendo, entrando na piscina. Quando eu vi o professor satisfeito me abraçando, dizendo que nunca foi tão valorizado. Você começou essa entrevista, eu sei, porque na verdade nós fizemos uma revolução na educação de Carapicuíba que você precisa conhecer. São tantos projetos que o programa aqui é curto, caberia um programa só para falar de educação. E Já sabe o que nós fizemos? Ninguém fez. Sabe o que nós fizemos? Tinha um pediatra, Dr. Marcos. Você entrevista ele um dia aqui.
Sabe o que nós fazíamos? Nós pesávamos cada criança da nossa rede municipal e tinha uma dieta específica para cada criança. E a mãe que chegava com um documento dizendo que a criança precisava de uma dieta especial, porque era diabética, era intolerante à lactose, a prefeitura comprava essa dieta especial. E a nossa equipe ia filmando aquelas crianças ao longo do seu aprendizado e da sua vida, e era como você pegar uma florzinha murcha, seca, que estava ali no vasinho, você vai colocando, ela vai florescendo. Você viu o sorriso daquelas crianças que chegava magrinho, porque nós, graças a Deus, nós os abençoamos. Você talvez seja um abençoado, que você sempre teve o que comer na sua casa, mas saiba que tem milhões de brasileiros que a única refeição que ele tem no dia é a merenda escolar na escola, Jesus. Aí você vê aquela qualidade daquela criança, sabe? Desabrochando. Ela chega parecendo aquele maracujazinho seco que já não tem mais semente, não tem mais nada. E aí eu me lembro do meu avô, que era um alagoano de Palmeira dos Índios, ele pegava e falava assim: olha, fulano ali tem uma dificuldade danada de aprender, que ele tinha uma fazenda. Aí, mas tenha paciência com ele. Aí a gente perguntava por quê, vô? Porque ele passou muita fome quando era criança. E uma criança que não tem a quantidade de proteína, não tem a quantidade de carboidrato na fase fundamental de crescimento enquanto criança, ela vai ter todo um futuro comprometido. Não tem coisa mais cruel do que a fome, do que a desnutrição. Porque às vezes você vê o cara gordinho, mas ele está desnutrido. Porque ele só come alimento pobre em proteína, ele não come os carboidratos adequados, ele come só os monossacarídeos, não come os polissacarídeos. É uma dieta muito pobre. Tem tantas crianças, quando eu dei aula na rede estadual, quando eu tinha 20 anos de idade, eu dava aula na rede estadual de história. Tinha crianças que não aprendiam, sabe por quê, Jefferson? Com 7, 8 anos de idade, com 10 anos de idade, eu dei aula para quinta série. Eu descobria na quinta série o aluno com 11, 12 anos que ele mal enxergava e a família não sabia. Sabe como que nós criamos uma revolução na vida dessas crianças desde a época que eu dava aula no Alberto Kenhort, na Vila Lourdes? Sabe o que que era? Era comprar, dar do meu dinheiro, um óculos para essa criança. O menino virava um foguete, a menina virava um foguete para aprender, porque antes ele não se concentrava, ficava bagunçando, porque ele via um vulto na lousa e não sabia identificar o que estava ali. E chegava em casa e apanhava, e o professor reclamava dele. O que acontece? Uma criança dessa é uma vítima. Uhum. É uma vítima. É uma vítima. Então, o que faltou? Empatia. O que faltou? Preocupação com o outro. O que faltou? Respeito, carinho. Então, muitas vezes, o que falta? Carinho, respeito, empatia. É isso que falta. Então, se você é governante e não tem essa alegria de ver esse resultado, porque às vezes você está vendo, sabe o que é? Aquela atitude que você está tomando é um grãozinho de areia. Mas eu vou ser até poético aqui para dizer o seguinte: ver o universo num grão de areia não é um atributo privativo de poeta. Ver o universo num grão de areia é daqueles que sonham com um mundo melhor para se viver. Um sonho teimoso de um mundo melhor para mim e para as futuras gerações. Então são pequenos gestos, são pequenas ações que muitas vezes você não vai ver. Quem te faz sabendo que não vai dar voto. A gente faz sabendo que é caro, mas sai e faz com a convicção de que é preciso fazer. É aquela coisa que vem no ouvido, vem e fala assim, ó, faça. É a sua obrigação fazer. Faça. Ah, mas ninguém vai reconhecer. Faça. Mas ninguém vai. Não tem por. Ninguém tá. Não. Deus tá vendo. É isso aí. Serjão, para a gente encerrar o programa aqui, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise e fizesse uma comparação. Como que você vê Carapicuíba hoje e como ela era na sua adolescência, na sua juventude? Nossa, olha, eu vou falar. Teve um desenvolvimento espetacular. Com todos esses problemas que nós temos. Só que tem uma coisa: Carapicuíba é igualzinho ao Brasil. Eu vou usar aqui uma frase mais ou menos, não é literal, que eu sei que alguém pode procurar no Google e falar, ele não falou exatamente assim. Mas é dos maiores economistas da história do planeta, nosso querido Celso Furtado. O professor Celso Furtado dizia o seguinte: que o Brasil avança, mas se agiganta em nós um sentimento de que nós estamos cada dia mais distante de sermos aquilo que nós gostaríamos de ser enquanto nação. Então, vou
transportar isso para Carapicuíba. Carapicuíba avançou demais, mas tem um sentimento, e eu tenho dentro do meu coração, da minha mente, que podia ter sido feito mais. Então, esse sentimento que poderia ter feito mais é a utopia que nos faz andar para frente. O que que é utopia, gente? É uma coisa linda, maravilhosa. Por que que ela faz andar para frente? Porque quando você anda para frente, surgem novas coisas lindas e maravilhosas. Então, para que que ela serve? Para você caminhar cada vez mais, para você andar cada vez mais, para você buscar cada vez mais. Então, Carapicuíba, eu tenho convicção que ela não tem nada de comparação com aquela cidade que eu conheci, que não tinha água encanada, que não tinha iluminação pública, que não tinha vagas em creche, que não tinha absolutamente nada. Era a cidade que parecia um vilarejo. Você entrava e saía, não tinha uma placa de sinalização, você não sabia que entrou em Carapicuíba, não sabia que tinha entrado. A cidade se transformou por completo. Mas eu tenho uma convicção: com as possibilidades que se abriram com as novas tecnologias, as novas experiências administrativas, Carapicuíba e o povo têm condições de fazer muito mais do que foi feito até agora. É isso aí. Mais uma vez eu gostaria de agradecer, Serjão, pelo seu tempo, por esse bate-papo, né? Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com o grande prefeito da nossa cidade, que foi um divisor de águas na nossa cidade, transformou a cidade. Lógico, sabemos que existe muitas coisas a serem feitas, né? Mas parabéns aí por toda a sua trajetória, por todo esse esclarecimento, né? Eu gostaria que, nesse momento, o senhor deixasse aqui suas redes sociais para as pessoas te acompanhar, né? E as considerações finais. Então, eu quero agradecer, Jefferson, é sempre uma satisfação vê-lo, né? Eu tô brincando aqui, antes de começar, que o Jefferson está se preparando para ser prefeito de Carapicuíba. Já tá gordinho, já tá careca e já tá de barba. Já ele tá pronto para ser O sucessor. o prefeito de Carapicuíba. Uma alegria tê-lo aqui. Mande um abraço a toda a sua família, muito querida, respeitável, todos os amigos, né, de Carapicuíba, amigo do povo de Carapicuíba. É grande uma satisfação. Esse negócio de... Você vê como eu sou tão analógico. Você falou, deixa suas redes sociais. Fala aí, João. É @Sérgio o quê? É @Sérgio Ribeiro PT. É isso aí. Você vê como que eu sou analógico? Velho é uma tristeza, né, cara? Aí você Se adaptando. Aí você pegou o velho aqui agora. Então, uma alegria, né, para todos aqueles que participaram. Nós estamos, como sempre, estivemos à disposição da população de Carapicuíba. Obrigado. É isso aí. É isso aí, pessoal. Queremos agradecer mais uma vez a participação de cada um de vocês. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Siga também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Jornal Cidade em Alerta. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu!